Bom dia, galera. Começando já aqui o vídeo, numa pegada bem forte, que realmente ainda pra mim é um desafio. Correr e filmar ao mesmo tempo. Mas estamos iniciando mais um vídeo. Já fiz a minha cota hoje. Corri o tempo que normalmente eu corro. Eu gosto sempre de fazer uma caminhada. Ao mesmo tempo que eu corro, eu vou e caminho. E hoje eu vim para uma parte muito mais... Uma das partes desse trail aqui que realmente eu acho alucinante. É muita paz, muito silêncio. E é isso. Como esse canal é sobre trocar ideia, apenas uma conversa e uma caminhada, vamos trocar ideia. Cara, como eu disse pra vocês, estamos mudando, né, de cidade. Então tá uma loucura. Cara, mudança é uma loucura. Como eu não tenho muita paciência, eu sempre opto por carregar o mínimo possível. Então já elimino um monte de coisa e doa também um monte de coisa. E aí fica mais simples, né? Cara, compartilhar com vocês também uma questão sobre atividade física, já que eu tô no pique aqui, que é, se vocês não sabem ainda, eu sou surfista. Eu surfo há aproximadamente, vai fazer 18 anos que eu surfo, e passei praticamente a maior parte da minha vida na água, no mar. E cara, tudo que eu faço, eu amo praticar qualquer atividade física. Só que tudo que eu faço, eu acho que todo surfista é assim. Tudo que eu faço é em prol de melhorar a minha performance no surf, né? Não perder o ritmo, porque o mar, ele demanda de uma boa alimentação. Você precisa estar sempre em movimento para conseguir aproveitar ao máximo, né, quando as ondas estiverem rolando. Dito isso, uma das coisas que eu gosto muito de fazer, e vai servir de uma dica para vocês já no início desse vídeo, eu vou até simular aqui, tá? Que é o quê? Enquanto eu tô correndo, ritmo normal, eu simulo o que a gente chama no surf de vaca, que é quando você cai da onda, ou quando você toma uma onda, ou uma onda quebra em cima de você, e você demanda de, estando ali num estado de fadiga corporal, você ainda precisa aprender a sua respiração para poder ir para debaixo d'água, porque é a única opção que você tem, né? Então o que eu costumo dizer? O que eu costumo fazer, aliás? Eu corro, eu venho correndo, e aí eu prendo a minha respiração por 10 segundos, simulando uma vaca, né? Simulando uma queda na onda. E aí eu faço isso de tanto e tantos minutos, certo? Então você pode fazer de 5 em 5 minutos. Isso aí vai depender da sua capacidade, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui na prática como é que ficaria. Você corre, está correndo ali, um piquezinho moderado, nada demais. E aí você faz. Você vai e prende a respiração. Eu uso o relógio e eu faço simplesmente assim, eu prendo a respiração. 3, 2, 1, prendeu a respiração. Volta a respirar normalmente. Cara, fazer isso de 5 em 5 minutos vai expandir o seu pulmão, sabe? Vai expandir a sua capacidade pulmonar completamente e vai te ajudar muito no seu progresso. Se você gosta de natação ou qualquer tipo de esporte aquático, né? Fica a dica. E é isso. Então, como eu disse no último vídeo,
que a gente ia trocar uma ideia sobre paternidade, né? Cara, a gente ia trocar uma ideia sobre paternidade. Aí essa parte aqui é simplesmente, ó, tipo bomba estourando bem longe daqui. Cara, essa parte aqui é muito alucinante. Olha isso. Meu amigo, eu amo, tá? Meu Deus. Então, paternidade, cara, é um negócio extremamente importante. Muitos tiveram pai, mas não experimentaram paternidade. Paternidade é algo que precisa ser passado de geração para geração, ou com muito esforço e ajuda de Deus, desenvolver em si mesmo durante a sua vida, certo? E, cara, realmente é um desafio você desenvolver uma paternidade. Eu não sou pai ainda, então eu falo que o que eu busco hoje em dia é isso, entendeu? Como meu objetivo é construir uma família estruturada, eu busco isso, né? Tenho buscado isso. Tenho buscado evoluir mentalmente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, para que eu possa exercer uma paternidade saudável e otimize, né? Otimize a correria do meu filho, otimize a vida dele na Terra enquanto ele estiver por aqui. Acho que isso é muito irado. Cara, vou mostrar essa árvore aqui. Olha isso aqui. Esse é o tipo de coisa que a gente não tem no Brasil. Essa árvore aqui é insana. Ó, rapaz. A largura dessa meio, irmão. Muito irado. Deixe nos comentários se você gostaria de ser pai, se já parou para pensar nessa possibilidade, se você acha importante a paternidade, porque se você for parar para pensar hoje em dia, as pessoas estão tendo filho, né? Em meio a um mar de imaturidade. Colocaram na cabeça das pessoas que elas têm que fazer faculdade com 18 anos, tem que casar com 20 e ter filho antes dos 25. Com 25 anos, ou até os 25 anos, seu córtex pré-frontal nem se desenvolveu totalmente ainda. E as pessoas acham que estão prontas para poder procriar, né? Vamos dizer assim. O resultado disso a gente vê aí, né? No mundo. Famílias completamente desestruturadas. Pessoas fugindo da responsabilidade de criar os filhos. Então, ou não exercendo uma paternidade madura e saudável. Cara, isso é um caos, é uma pandemia. Como é que eu posso chamar essa pandemia? Deixe nos comentários aí o que seria essa pandemia, onde pessoas estão se procriando sem a menor, no tempo errado, né, impulsionado por família ou às vezes simplesmente por não ter maturidade, não ter noção do que está fazendo, né, da vida. É triste, né, cara? Quem sofre é quem vai vir, quem vai nascer, né? Quem vai vir ao mundo. E pode ser assim, não. Acho que a gente tem que ser a responsabilidade. Ninguém nunca vai estar pronto, né? Na verdade, ninguém nunca vai estar pronto para ser pai ou ser mãe. Ninguém nunca vai estar pronto. Só que acho que
a gente precisa se preparar, sabe? A gente precisa buscar, eu sempre tiro essa parte financeira, porque é óbvio, né? Você tem filho, você tem que arcar, você tem que correr atrás ali do financeiro, mas isso geralmente não é o problema. Às vezes o moleque no trabalho não tem responsabilidade nenhuma, ele engravida sua namorada, ou seja lá sua esposa, ou não sei, ou conhece uma menina, e aí ficando com ela, acaba engravidando ela, e aí ele dá um jeito, entendeu? De criar, ou a família cria, enfim. O financeiro é óbvio, eu não gosto de falar sobre isso, mas o ponto mesmo que pega, por causa da humanidade, da mancha que existe no nosso ser, né? A falha, a gente somos produtos com defeito de fábrica, né? A gente vem com defeito de fábrica, de fazer as coisas, cara, de qualquer jeito, não temos a menor responsabilidade. E algumas pessoas, e eu falo por experiência, não própria, mas experiência que eu tive com pessoas que tiveram uma paternidade muito desenvolvida, ou tanto parte da mãe, né, ou tanto o menino quanto a menina tiveram uma paternidade muito desenvolvida, pais educados, né, que se desenvolveram durante a sua vida e criaram seres humanos, né, passaram para a próxima geração, seres humanos com valores preenchidos de pura riqueza, de valores, né, riqueza no sentido pessoal. Cara, isso é impressionante, o que esse tipo de pessoa pode gerar, entendeu? O que esse tipo de pessoa pode proporcionar para o mundo em questão quando eles decidem constituir família, ter filhos e tudo mais. Então, essa aí é a grande importância da paternidade. Cara, não decida ter filho, não tenha filho, não se relacione, não assuma um relacionamento com ninguém se você não tiver responsabilidade, se você não tiver maturidade para isso, entendeu? Você vai se machucar, vai machucar outra pessoa, você vai gerar um trauma em si mesmo, um trauma na outra pessoa, e essa pessoa ela vai sair dessa situação manchada, e aí ela vai viver completamente assim, desnorteada nesse sentido. Tem uma palavra em inglês que eu não consigo trazer para o português, que é struggling. Se você está assistindo esse vídeo, fala um pouco de inglês, você vai saber do que eu estou falando. Então após essas situações, você acaba tendo relacionamentos mal sucedidos um atrás do outro, entendeu? Então, cara, não assuma responsabilidade se você ainda não é uma pessoa madura, entendeu? Amadureça primeiro, busque autoconhecimento, se conheça, entendeu? E aí sim, depois que você desenvolver maturidade emocional, maturidade espiritual e desenvolver uma mentalidade madura, aí sim você busca relacionamento, ter responsabilidade com a vida de outra pessoa, buscar entender, né, os pilares de uma relação, amor, fidelidade, lealdade, essas coisas que o mundo diz que o mundo afirma pra gente que é um sentimento, né? O mundo afirma que é um sentimento, mas na verdade não passa de cara, vou trocar de mão. Então, como eu estava dizendo, quando você não tem esse autoconhecimento, você não desenvolve esse autoconhecimento, você cai em algumas armadilhas que o mundo passa para você, né? Como confundir amor com paixão, não entender alguns atributos que você precisa desenvolver. Isso só vem com maturidade, como paz, alegria, fidelidade, domínio próprio. São coisas que a gente só entende porque primeiro a gente entende, depois a gente desenvolve uma sabedoria, que é a capacidade de aplicar isso na prática, né? De exercer isso. E o amor é uma das coisas que eu acho que as pessoas estão mais enganadas sobre. Porque o amor, ele não tem nada a ver com sentimento. O amor é uma decisão. Só que você só vai ser capaz de tomar essa decisão
todos os dias, se você só vai ser capaz de tomar essa decisão todos os dias se você desenvolver essa maturidade, entendeu? Agora imagina, você tem menos de 25 anos. Você tem menos de 25 anos, você não desenvolveu o seu córtex pré-frontal. Você não tem capacidade de raciocínio. Você não tem capacidade de raciocínio. Você não tem noção da realidade que está dentro de você. Você não tem noção dos seus impulsos emocionais. Você não tem controle sobre os seus impulsos emocionais. E você vive à mercê deles, né? Você é vítima das suas emoções. E aí você toma responsabilidade sobre as emoções de outra pessoa. Imagina, cara, isso é um caos, uma coisa absurda, não tem... Mas é isso, é assim que as pessoas estão vivendo. E é louco, porque quando você decide correr contra essas questões, o que acontece? As pessoas se voltam contra você também. Porque vai depender de muitas situações. Você pode aplicar isso em áreas completamente distintas da sua vida, né? As pessoas, elas vivem uma vida muito superficial, então se você focar simplesmente em viver essas coisas, e aí você, cara, é o que eu tô dizendo, né? É o que eu tenho dito nos últimos vídeos. Você tem que se abster de amizades, você tem que se abster de influência de parente, de família, muitas das vezes, né? Porque as pessoas não vão entender, sabe? Porque tá todo mundo preso nessa bolha de mediocridade. Quando se fala em desenvolvimento pessoal, você realmente tem que buscar sair, entendeu? Sair dessa bolha. É igual a caverna de Platão, né? Eu posso usar como exemplo. Você é uma pessoa que lê, você sabe do que eu tô falando. Caverna de Platão é exatamente isso. Tá todo mundo ali dentro da caverna vendo o reflexo das realidades. E o mundo, ele faz questão de que as pessoas fiquem presas, né? Com o olhar nessa ilusão, nesse reflexo do que realmente é real. Então, você nunca consegue desenvolver. E, cara, eu tenho exemplos de pessoas muito próximas de mim que viveram uma vida inteira, sabe? Aquela questão de você ver uma pessoa que tem 50 anos de idade e ela tem a maturidade de uma pessoa de 15 anos. E muitas das vezes você conhece uma pessoa de 25 anos que tem a maturidade de uma pessoa, supostamente como deveria ser, né? Porque você espera que uma pessoa de 50 anos seja madura, mas infelizmente a gente encontra pessoas de idade avançada sem maturidade nenhuma, sem direção nenhuma, que ainda não entendeu o que é a vida, entendeu? E, cara, isso é loucura, velho. Loucura demais. Então, cara, é isso. Não perca tempo, entendeu? Porque Deus... vou ter que falar de Deus, cara, não tem como. Ele nos presenteou com uma vida, certo? E essa vida, ela tá caminhando para o fim. Não só a vida, mas tudo que compõe isso aqui está caminhando para o fim. Tá tudo caminhando para o fim. E aí para pensar. Você tem uma chance só, entendeu? Você tem uma chance de ser jovem, você tem a fase da juventude, tem a fase da adolescência, você é criança, você tem meia-idade, depois a fase da maturidade, né? E depois a fase que aí você que a vida ela é como uma montanha russa, né? Primeiro você sobe. Depois você chega lá no pico assim, aí é só ladeira abaixo. Então, é triste, porque se você não aproveitar, se você não buscar esse desenvolvimento, e quanto mais você procrastinar nesse desenvolvimento, as pessoas ao seu redor vão sofrer por isso, entendeu? E quando você despertar para isso, às vezes em idade avançada, o corre vai ser dobrado, entendeu? Você vai sofrer muito mais, e você vai ter que lidar com a frustração também, certo? O que eu mais ouvi
conversando com pessoas da geração que passou, eles sempre se arrependendo, né? Ah, eu deveria ter feito isso quando eu era jovem, deveria ter feito isso quando... mas não começa a fazer, sabe? Continua vivendo da mesma forma, com os mesmos hábitos autodestrutivos. E é impressionante. A ideia que eu quero aqui, se você estiver acompanhando esse raciocínio, é simplesmente dar um clique na sua cabeça, cara. Você não precisa de nada, entendeu? Você só precisa de você mesmo e de Deus. Isso não é egocentrismo. Isso é uma consciência madura, entendeu? Você só tem como cuidar das outras pessoas se você estiver bem. Então, esteja bem, cara. Busque estar bem. Ó, curiosidade. Os cachorros brigando. O cara vindo de lá pra cá com o cachorro dele e o outro vindo de lá aqui pra lá. Fighting. É isso. Tudo é sobre decisão. Todos os atributos que eu gosto de dizer que são atributos de Deus, todos os atributos... Ó, a pontezinha. Passando na pontezinha agora. Todos os atributos que eu considero... Todos os atributos que eu considero atributos... Todos os atributos que eu considero atributos de Deus são baseados em decisões. Porque a gente precisa ser maduro para poder decidir essas coisas. Certo? Então, cara, quando você começar a viver baseado em decisões e não em emoções, aí você vai saber que você está alcançando um nível de maturidade. Partiu! É isso, galera. O vídeo de hoje chegou ao fim. Walk and talk. Vejo vocês no próximo vídeo. E você já deve ter ouvido isso antes, mas bebam água.